receita de hoje são essas rosquinhas de nata bem macias, bem gostosas e super fáceis de fazer. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Essa rosquinha é uma delícia, com um leitinho bem gelado, um cafezinho, é muito bom. Nós vamos precisar de 6 xícaras e meia de farinha de trigo, 780 gramas, 300 gramas de nata, 1 xícara e meia de açúcar, 270 gramas, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 25 gramas, um ovo inteiro, uma gema, meia colherzinha de café de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vamos precisar também de açúcar cristal para finalizar. Eu vou começar colocando aqui nessa vasilha a nata. Aqui eu tenho 300 gramas de nata. Essa nata é do leite fresco, que eu tiro do leite que eu compro aqui em casa. Vou acrescentar 1 xícara e meia de açúcar e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Vou misturar esses ingredientes. É só para misturar um pouquinho, gente, não precisa bater, porque se você ficar batendo demais, a nata vai virar manteiga e ela vai talhar aqui. Então, misture só um pouquinho e acrescente o ovo e a gema. Agora, vamos misturar só mais um pouquinho. E acrescentar também o sal. E vamos misturar só um pouquinho, só até misturar esse ovo aqui. Misture delicadamente, não põe força para bater, porque senão vai talhar e vai virar manteiga. Depois de misturado, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo eu separei aqui 6 xícaras e meia, mas pode ser que não precise de toda a farinha de trigo. Isso vai depender bastante da nata e também da farinha de trigo que você estiver usando. Depois de misturar aqui um pouquinho, vou começar a acrescentar a farinha de trigo. Vai acrescentando e mexendo. Vamos fazer assim até dar o ponto que desejamos na nossa massa. Eu vou mostrar para vocês depois qual é o ponto. Depois que não tem mais farinha de trigo aqui onde nós colocamos, nós acrescentamos mais um pouco e vamos mexendo. Quando a massa estiver assim pesada, quase dando ponto na massa, nós acrescentamos o fermento em pó para bolo. Eu acrescentei aqui, mas o celular não estava gravando, gente. Mas é nesse momento aqui, ó, quando já está quase boa, ó, quase dando para modelar, aí você acrescenta o fermento em pó. E depois de mexer um pouco, vamos acrescentar mais farinha de trigo, que aqui já está quase dando ponto na nossa massa. A minha massa já ficou pronta, ela não gruda mais nas mãos e fica uma massa bem molinha, bem facinho para modelar as nossas rosquinhas. Olha como fica bem facinho para modelar. E agora eu vou deixar ela descansando por 5 minutos. Apenas 5 minutos já é o suficiente. E essa daqui é a farinha de trigo que sobrou. Um pouquinho mais de 1/4 de farinha de trigo. Então, eu usei 6 xícaras e um pouquinho menos de 1/4. Aqui eu untei a minha forma com margarina. Pode ser com um pouquinho de óleo também. E eu tenho aqui o açúcar cristal para finalizar as rosquinhas, para tá passando aqui no açúcar cristal. E para modelar é muito fácil. Você pega um pedacinho da massa e vem fazendo assim, como se fosse um nhoque, delicadamente. Se fizer com força, ela vai se quebrar. Aproximadamente 1 palmo. E depois coloca uma pontinha em cima da outra e aperta um pouquinho para ela grudar um pouco. Ela não gruda muito bem, é assim mesmo. E agora, coloque aqui no açúcar. Apenas o lado de cima nós vamos passar o açúcar. Coloque
e já tira. Ela vai ficar assim. Depois coloque na forma untada, deixando um espaço de um dedo entre elas e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos. As rosquinhas já ficaram prontas. Aqui em casa elas ficaram 25 minutos no forno e elas ficam branquinhas por cima. Então, quando der aí uns 20 minutos mais ou menos, vocês olhem para ver se elas estão douradinhas embaixo, porque em cima elas vão continuar assim, bem branquinhas. Olha como ficam, bem bonitas, bem douradinhas embaixo e são super macias. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita. Muito obrigada a todos pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.